Olá, boa tarde. Tudo bem? Agora estou com uma barba grande, né? Não deu tempo de raspar tanta coisa na correria que não deu tempo de raspar a barba, a cabeça. Vamos conversar sobre um assunto muito presente hoje na sociedade moderna, que é a síndrome do pânico. Ultimamente muitas pessoas têm procurado o meu consultório com esse mal. E aí eu fiquei pensando, né? Nem todas as pessoas têm condições financeiras de procurar um consultório psicanalítico ou mesmo informação. E mesmo a gente percebe que os médicos e outras profissões também não sabem como lidar com a questão da síndrome do pânico. E na experiência, na psicanálise, a gente tem conseguido resultados. E a partir desses resultados é que a gente quer fazer esse diálogo aqui com você. O que leva à questão da síndrome do pânico. Um mal tão presente nos dias de hoje, uma coisa nova. Se a gente analisar 10 anos atrás, a gente não ouvia essa expressão. Não obstante já existia o problema, a gente não ouvia essa expressão pânico, síndrome do pânico. Hoje é uma coisa bem presente no nosso cotidiano. E nem todas as pessoas têm esclarecimento, têm condição financeira de buscar um consultório. Então a ideia é aqui tentar entender o que acontece com a pessoa que passa pela síndrome do pânico. Tem dois tipos de pânico. Tem o pânico de alguma coisa, né? A pessoa tem pânico de rato, de aranha, de cobra, enfim, né? De alguma coisa, né? De escuro, pânico de elevador. Essa é uma história. E a outra questão é a síndrome do pânico. Só para a gente esclarecer que não é a mesma coisa. A síndrome do pânico é um surto que envolve o indivíduo. De uma maneira incontrolável, a pessoa de repente começa a não ter mais o controle sobre o próprio corpo. Ela tem uma sensação de morte, né? Com todos os sintomas da sensação de morte. Não fosse isso um processo delirante, né? Que na verdade não existe a morte, o indivíduo está com essa sensação, mas a sensação é tão perfeita que a pessoa pensa realmente que ela vai morrer. Então ela tem, primeiro, né? Ela tem as pernas paralisadas, um resfriamento na parte superior do corpo, o batimento cardíaco altera e ela tem a sensação real de que vai morrer. Então ela não consegue controlar isso. Depois ela começa depois de algumas crises, ela já sabe que é um processo de impressão, um processo emocional, mas ela ainda continua tendo os ataques de pânico, ainda continua tendo surto. Então ela começa a ter pânico do pânico. Então ela começa a ter medo de ter uma crise de pânico. E aí a coisa se complica ainda mais. E como é que isso normalmente acontece? A síndrome do pânico, normalmente ela vai pegar a pessoa que tem um transtorno de ansiedade, está ligado à ansiedade. Então vai buscar um psiquiatra, normalmente vai passar para essa pessoa um ansiolítico. Né? Mas a gente sabe que primeiro que a crise, o surto, ele não está previsto quando é que ele vai acontecer. Ele pode acontecer daqui a 1 hora, daqui a 6 horas, semana que vem, daqui a 10 anos. Você não sabe. Você sabe que a qualquer momento você vai ter aquela sensação horrível de quem está morrendo. A sensação de morte. E aí você passa a ter medo de ter esse surto. Né? Então aí passa a ser um problema. Então você tem todos esses sintomas, você sente seu corpo paralisado. A pessoa, quando ela descreve, por mais que eu, enquanto psicanalista, tento compreender o que ela está dizendo, eu percebo que não consigo, porque ela não consegue expressar os sentimentos em palavras, né? Já que é algo tão intenso. No começo, alguns especialistas, né, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, achavam que o pânico ele estava diretamente ligado a um fato traumático recente. Então,
depois de um assalto, por exemplo, né, depois de uma tentativa de assalto, o indivíduo vitimado por esse assalto ou por essa tentativa de assalto, ele desenvolve esse quadro de pânico. Então ele começa onde ele vê gente, ele fica pessoas, muita gente aglomerada, sem dificuldades em estar em lugares de aglomeramento de pessoas. Então tem dificuldade de andar de ônibus, porque é muita gente dentro do ônibus, de entrar num shopping, numa loja, de ir numa festa. Então isso tudo, aquele monte de gente, aqueles vozerios em torno dele, desenvolve isso daí. Então imaginava-se que era depois de um fato muito violento que a pessoa teria aí esse surto de pânico. Mas depois fomos percebendo com os estudos que nem sempre é por aí. Às vezes não tem nenhum fato especificamente que gerou a síndrome do pânico. Tá ligado sim à ansiedade. Normalmente são pessoas ansiosas. Elas são unânimes em dizer. Todos os pacientes que eu tratei, que eu trato síndrome do pânico, são assim, unânimes em dizer que eles são ansiosos. E o grande barato aí é que a psicanálise consegue, com 2 ou 3 meses de terapia, o indivíduo se livrar da síndrome do pânico. Ele se livra da síndrome do pânico. Isso desde a minha... isso eu gosto de falar assim com muita propriedade, porque a minha primeira paciente, ela tinha síndrome do pânico. E eu ali, psicanalista, recém-formado, isso há uns 20 anos atrás, eu ali, recém-formado, ela hoje é uma mulher casada, bem-sucedida na área empresarial, é aquela menina ali que não tinha coragem de ir a um trailer comer um lanche, um hambúrguer. Naquela época era trailer que a gente dizia, né? Os jovens daquela época. E aí os pais tinham que acompanhar para tudo, não conseguia fazer faculdade, enfim. E aí, desde a primeira até claro que a gente vai aprendendo com a prática, mas aí eu vou percebendo o seguinte: em todos os casos, 3 ou 4 meses de terapia no máximo, o indivíduo já não tem mais surto. E aí acaba aquele problema do medo, né? Porque no pânico você tem medo da morte. E aí depois você descobre que é um processo neurótico, que é um processo emocional, você passa a ter medo de ter síndrome do pânico, de ter um surto. Então, a gente vai percebendo isso ao longo da experiência. Uma outra coisa que também a gente aprendeu aí nesse período de experiências, inclusive com pesquisas na área da farmacologia, né, tem um colega que trabalha nessa área na universidade, é que lá eles fizeram experiências com ratos injetando maconha. Então o indivíduo, e isso já também percebi no consultório, o indivíduo usuário de maconha, um dos efeitos colaterais quase que obrigatório é ter surto da síndrome do pânico. Isso é quase que obrigatório. Tanto que quando a pessoa é mais jovem, e ela dentro do meu consultório, trazida pelo pai, ou trazido pela mãe, ou então mesmo aí sozinho, né, ou sozinha, que é jovem, e até para gente mais velha também, até porque hoje a maconha, não só os mais jovens, a maconha, o pessoal que começou a usar na década de 70, está hoje com 50 anos, né? 60 anos, o usuário de maconha. Então, a maconha tem como efeito colateral a síndrome do pânico. Isso é comprovado cientificamente. E isso a gente percebe no consultório. Do ponto de vista psicanalítico, como é que a gente percebe que a maconha tem como efeito colateral a síndrome do pânico? Do ponto de vista fisiológico, aí já é com o pessoal, né, da fisiologia, o farmacêutico, o psiquiatra, o médico. Mas do ponto de vista da psicanálise, por que a maconha tem como efeito colateral a síndrome do pânico? Porque a maconha é um relaxante. E aí a gente percebe que não só a maconha, mas qualquer tipo de relaxante. Então ela amortece o impulso, né, a agitação do seu usuário. Tanto que depois que eles usam, o que eles têm é fome. Eles ficam calmos, meio sem força, mas com muita fome, né? Então amortece. Aquela energia, a maconha entra como se fosse um dique.
ela contém aquela energia eufórica, do agitado. Aquela energia fica represada. Então, quando acaba o efeito da maconha, ela vai com tudo. Então vem aí o síndrome do pânico. Então é o controle. Você tenta controlar os seus impulsos, e aí quando tira o controlador, ele age com tudo. Isso do ponto de vista da maconha. Uma coisa muito presente nas pessoas que têm síndrome do pânico. Se você está me assistindo, tem síndrome do pânico, você vai confirmar. Toda pessoa que tem síndrome do pânico é controlador, é muito controlador. Então controla a empresa, o marido, a esposa, a casa, a igreja, tudo que está em volta da pessoa, ela controla. Eu me lembrei agora de uma amiga muito querida mesmo, não vou dizer qual é a cidade que ela mora, porque ela pode me assistir e saber, mas ela vai saber que é ela, mas eu não estou denunciando ela perante as outras pessoas. Mas ela é tão controladora, que ela fica olhando assim, ó, você está carregando a bolsa, você pode ser assaltada. Olha a posição que você colocou a bolsa, olha isso assim. E aí ela, não toma essa água não, porque essa água está fora não está condenada pelo Ministério da Saúde, ela sabe tudo que é perigoso. Então ela fica o tempo todo ali, imagina o tanto de adrenalina que a pessoa gasta. Então é uma pessoa que mora num outro país, e o tempo todo ela me monitorava, e ela ficava preocupada: Luiz, cuidado, se eles pegam o seu passaporte, como é que você vai voltar para o Brasil, não sei o que, é perigoso e tal. Não, segurança é uma coisa, né? Agora, uma fixação é diferente. Então você percebe que a pessoa é controladora, né? Ela controla. E o que acontece? O marido controla a esposa controla os filhos e o marido. Naquele casamento, onde vai tem que dizer onde é, acompanha pelo celular. Quando essa pessoa percebe que as coisas estão saindo do controle, ela surta. Então o corpo não obedece ela, o corpo sai do controle. Então o que é o pânico? É o meu corpo não me obedecendo mais, porque o controlador, ele age como se ele fosse alguém que manipula um fantoche. As outras pessoas são fantoche e ele manipula, ele controla, né? Então, à medida que essa pessoa sai do controle dele, ele imagina que aí ele não controla mais. Então ele não controla mais o corpo dele. Então o corpo começa a funcionar sozinho. Então o corpo de repente começa a ter a sensação de morte, e ele sabe que aquilo ali não é real, mas ele não consegue ter o controle para poder trazer o corpo dele para obedecê-lo com relação àquela situação. Então ele sabe: bom, meu coração está com batimento alterado. Se eu agora for no cardiologista, ele vai fazer o exame e não vai detectar nada. A minha pressão caiu. Se alguém aferir a minha pressão, vai perceber que ela não caiu, é tudo aqui. A minha perna está fria. Se alguém medir a temperatura, vai ver que ela não está fria. Está tudo aqui. Então ele não consegue fazer uma conexão da mente com o corpo, porque ele perde o controle do próprio corpo. E aí o que a gente orienta? Para você que está me assistindo, o que a gente orienta nesse caso? Você que tem síndrome do pânico, começa a relaxar. Começa a levar a vida mais leve. Relaxa mesmo, literalmente. Deixa as coisas acontecerem. Deixa as pessoas agirem como elas querem. O mundo, ele não está solto. Ele tem uma coordenação geral, que é Deus. Então, quando você tenta coordenar, você está tentando ser Deus. E aí a sua punição consciencial é a síndrome do pânico. Então, cuida mais de você, pensa mais em você, mas pensa de uma maneira suave. Durma até mais tarde um pouco, se não é o dia do seu trabalho. Se você trabalha até mais tarde, aproveite, esteja mais tempo relaxado com a sua família, se permita um lazer, se permita viver. Sabe, a vida não é uma máquina, seu corpo não é uma máquina, você precisa viver. Então sair do controle. E aí, o psicanálise vai nos ensinar exatamente isso, o controle. Freud vai dizer o seguinte: de onde nasce o controle? O controle nasce normalmente do abandono. Toda pessoa controladora, ela sofreu abandono. Quem disse isso é Sigmund Freud.
né? No livro Mal-Estar na Civilização, no volume Mal-Estar na Civilização. Então toda pessoa que é controladora, ela sofreu abandono. E aí o inconsciente tem a seguinte lógica: olha, eu sofri o abandono porque alguém cuidava de mim. Essa pessoa que cuidava de mim me abandonou. Se eu controlar, eu é que vou cuidar. Se eu cuido, eu não corro o risco de ser abandonado. Quem é abandonado é quem está cuidado, quem está embaixo. Se eu mudo a relação, se eu fico em cima, se eu controlo, eu não corro o risco de ser abandonado. Então é o medo do abandono. E aí, nesse caso, é realmente necessário buscar um psicanalista para você falar do seu passado, para você falar das suas dores de abandono, né? Para você lidar com o abandono. Existem perdas que são necessárias, que são inevitáveis, né? A perda do avô, da avó, do pai ou da mãe que morre, né? Os pais que se separam, são perdas que não dependem de você e que muitas vezes não constitui abandono. Você que interpreta com abandono. E aí a presença de um profissional da área da psicanálise vai te ajudar a entender isso, né? E isso te faz uma pessoa controladora. Então, a minha sugestão é, para você fugir da síndrome do pânico, comece a relaxar. Se você percebe que você não consegue relaxar, é porque você tem dentro de você uma coisa relacionada ao complexo de abandono. Aí você tem que procurar realmente um profissional, um psicanalista, para tratar dessa questão do abandono. Olha, Luiz, por que você recomenda um psicanalista? Porque normalmente é o psicanalista que trata das questões do passado. Outros profissionais da área da psicoterapia vão trabalhar normalmente o presente, o comportamento. No caso, o psicanalista é o único que vai te analisar. Então, ele vai te ajudar a se conhecer, vai ajudar você a refazer os seus laços, vai ajudar você a compreender melhor a sua relação com o outro. É exatamente esse o papel, né, do psicanalista. E vocês têm em cada cidade aí, onde você mora, você deve ter alguém que é psicanalista. Se você não tiver, a gente tem como encaminhar, indicar, né? Hoje você pode fazer a psicanálise no consultório, você pode fazer a psicanálise, como lá na Argentina, na padaria, na praça, e você pode fazer pelo WhatsApp, pelo Skype, né? Então você pode fazer de qualquer parte do Brasil. E aí eu tenho pessoas que eu vou encaminhar para você, né, para te atender. Normalmente eu não tenho agenda, eu não tenho como absorver a demanda de pessoas que me procuram, mas eu nunca deixo a pessoa desamparada. Eu sempre encaminho um profissional da minha confiança que eu possa acompanhar para que a pessoa seja verdadeiramente atendida. E a análise, eu repito, não é caro, é muito mais barato do que a medicação que você vai tomar por uma vida inteira. Enquanto que, por exemplo, síndrome do pânico, com 2 ou 3 meses de análise, ela encerra, desde que o analisando siga as orientações do seu analista, do seu psicanalista. Tá bom? Eu tenho recomendado para aquela pessoa que busca um resultado imediato, que ela tá doendo muito os surtos do pânico, eu tenho recomendado o floral de Bach, né? O Dr. Robson Cavalcanti, lá de Nova Venécia, é um floralista espetacular. Eu tenho encaminhado para ele pacientes dos Estados Unidos, da Europa, vários países da Europa, que são meus pacientes e que querem um conforto imediato, para não ter que eles entrarem no processo da alopatia, que vai ter efeitos colaterais mais danosos. Eu recomendo o floral de Bach, porque o floral de Bach trabalha diretamente nas emoções. Se você conhece algum floralista, também você pode tomar o floral, claro, encaminhado por um floralista, para amenizar a dor. Agora, o que vai verdadeiramente curar a sua síndrome do pânico é a sua mudança de pensamento. Você relaxar mais e controlar menos. Se você consegue fazer isso sozinho, sozinha, ótimo. Senão você vai ter que buscar de onde vem o seu controle, que normalmente vem do abandono, vem das perdas
que você teve. E aí eu te recomendo um psicanalista, ok? Espero ter contribuído nessa live aí do domingo, né? Sempre que puder, que eu estiver aqui no domingo, a gente vai fazer aí esse contato. Estou aqui na casa da minha sogra e aproveitei um tempinho aí para fazer. Não tive tempo para fazer a barba, mas tive tempo para fazer a live, né? Vai lembrar que você no divã de terça-feira vai ser no Rio de Janeiro, então talvez não seja no horário de sempre, que é aquele horário do almoço, meio-dia, 1h, né? Porque talvez eu esteja ainda chegando no Rio de Janeiro. Eu vou sair daqui de manhã, meu voo sai 10 e pouco, então não sei se vou conseguir me hospedar no hotel direitinho antes de fazer a live de terça-feira à tarde. Mas faremos na terça-feira e em regime especial do Rio de Janeiro. E vou fazer também algumas transmissões do Rio de Janeiro, mostrando as belezas do Rio de Janeiro. Normalmente se mostram as coisas ruins, mas o Rio também tem coisa boa. E aí o meu papel é mostrar o bem. Quem gosta de mostrar o mal é o papel dele, o meu é mostrar o bem. Vou tentar mostrar coisas boas do Rio de Janeiro com reflexões psicanalíticas, ok? Então, te desejo uma boa tarde. Deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta que eu possa responder, né? Eu estou acenando aí para todo mundo que entra, que agora tem esse recurso. Deixa eu ver aqui. Tem muita gente aqui, né? Caramba. Vamos lá, tem muita gente. Bom, eu vou lendo aqui, se você quiser ficar aí. Mercedes Honorato, Eli Cavalcante, legal, Eli Barbosa Cavalcante, né? Rafaela Guerra. Boa tarde, Rafaela. Obrigado por ter curtido aí. Adriana Cavalcante, Laura Eliette Pereira. E Laura é lá de Camaquã, no sul da Bahia, né? Ou alguma cidade perto. Mas acho que é Camaquã mesmo, né, Laura? Laura Eliette Pereira. Adriana Cavalcante, ela é de Pernambuco, Recife. Legal. Carmen Silveira, minha amiga lá do Rio de Janeiro. Lá da região do Rio dos Lagos, né? Um abraço, minha querida. Também temos aqui a Mary Menezes, né? Carolina Coutinho. Ei, Carol, tudo bem aí com o pessoal aí de Leopoldina, não é isso? Abraço aí no Odemar, o pessoal de Leopoldina, se eu não estiver errado. Vanderlei Campbell, um abraço, é bom ter você por aqui, meu amigo. A Sônia Simões. Ei, Sônia, tudo bem com você? Quanto tempo, né? Tudo bem? Paulo Petersen. O meu amigo Ronaldo Menezes, meu colega, psicanalista clínico lá de Caruaru, Pernambuco, sempre nos acompanhando aí, muito obrigado. Raul Carbone. Ei, Raul, tudo bem? Uma boa tarde. Eduardo Elias, tudo bem? Bem, Eduardo Elias. Verônica Assis. Ei, Verônica. Silvia Schweizer. A Silvia está sempre acompanhando aqui. Luana Lima. Ei, Luana. Juliana Rocha, um abraço. Maria Jesus. Márcia Costa, lá da Flórida, do estado da Flórida. Agora a Márcia está aqui no Brasil passeando. Ou não chegou ainda, Márcia? Ah, não veio ainda não. Um abraço aí para você aí na Flórida, Márcia. Fica com Deus. Rosa Reis, meu amigo Bruno Santana, grande profissional de educação física, um abraço. A Maria do Carmo Pétala, lá da Flórida também. A Maria do Carmo e a Márcia Costa são nossas colegas, são psicanalistas. Formou conosco na escola. São essas pessoas que a gente encaminha de acordo com o lugar onde elas moram. A Maria do Carmo e o Ronaldo e a Márcia Costa são psicanalistas que formaram comigo na SBP. Então, dependendo da cidade que a pessoa estiver precisando, eu encaminho um psicanalista local ali ou alguém próximo. A Michele Zuen Rodrigues Barbosa. Ei, boa tarde. Obrigado. A Michele que reagiu lá com a MEI. Graça Kelly Novelli, muita gente, né, pessoal? Maria Aparecida Botelho Ramos, boa tarde, Maria Aparecida. Estevão Henrique, ei, Estevão, boa tarde. Alan Costa, boa tarde, Alan Costa. Então, pessoal, ficamos aí. Peço a vocês que compartilhem esse vídeo. Pode também postar no YouTube, fique à vontade, tá? Os direitos são abertos. Nosso papel aqui é democratizar a psicanálise, fazer com que esses conhecimentos cheguem cada vez mais a mais e mais pessoas. Ficamos por aqui. Se você tiver alguma pergunta ainda sobre síndrome do pânico, você pode nos enviar aí nos comentários e a gente posteriormente volta a abordar o assunto, tá bom? Então, síndrome do pânico está ligado a controle.
Então abra mão do controle. Não seja controlador, né? Uma maneira de você perceber que você é controlador é a pessoa que é perfeccionista. Perfeccionismo é inimigo da paz interior. Se você for perfeccionista, você não tem paz. Então comece a viver mais tranquilo. Deu para fazer? Tem. Não deu, não deu. Então, estou combinando com vocês aqui a live para terça-feira, né? Se der para fazer, fazemos. Se não der, não fazemos. E aí eu faço quando eu puder, tá bom? Até terça, né, numa live feita direto do Rio de Janeiro, para a gente conhecer lá as belezas do Rio de Janeiro. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, Néia Vieira e a Zélia Soares. Para vocês que chegaram agora, vocês poderão assistir todo o vídeo, que ele vai ficar aqui gravado, tá bom? Boa tarde, boa semana para todos, um ótimo domingo.